E aí galera, tudo bem? Beleza? Profissionais aí do Lauro Zimmermann, alunos, legal? Meu nome é Eric, eu sou professor de filosofia, que vou ficar no lugar do professor Eliseu, provavelmente até o fim do ano. Quero aqui dar minhas considerações para vocês, beleza? Dou aula ali no Tamandaré, do ladinho de vocês, sou professor lá de ensino religioso. Dou aula também em Massaranduba, sobre filosofia para primeiro, segundo e terceiros anos. E agora assumirei vocês do segundo e do terceiro ano aí. Então eu quero dizer para vocês que até agora tudo que vocês aprenderam é muito válido e tudo que vai estar passando a partir de agora eu vou estar estabelecendo aqui com vocês, beleza? Então vamos fazer em duas etapas, ok? Então nós vamos fazer primeiro o terceiro ano e depois o segundo ano. O que nós vamos trabalhar da ementa e da lógica que nós vamos trabalhar a partir de agora, certo? Então o terceiro ano está saindo de Foucault, né? Entendendo como é que funciona o processo, entendendo o pensamento de Foucault, todos os seus ideais, todas aquelas questões que Foucault colocava muito bem na sociedade, para nós começarmos a estabelecer agora, eu vou fazer uma leitura aqui bem rápida para vocês entenderem, certo? Sobre o ser humano e a sua consciência. Nós vamos estudar importantes nomes dos grandes pensadores que falam a respeito da consciência humana, como por exemplo Freud, o ego, o superego, o id, como Jung, o inconsciente coletivo, e como Durkheim, a consciência coletiva. Então nós vamos estar estudando a princípio, logo de início, essa daí. Vou mandar para vocês as lições, estabelecendo para vocês tanto no Classroom, como também na questão, como nós vamos enviar tudo impresso, e determinar tudo como vai ser. Pode ficar tranquilo que não vai ter grandes questionários, o importante é vocês aprenderem, o importante é vocês entenderem, o importante é nós dialogarmos e compreendermos essa questão. A segunda agora eu vou passar para o segundo ano, beleza? Aproveitar um vídeo só e mandar para o segundo ano. Segundão, segura aí a onda, hein? Nós vamos falar de razão, de verdade e nós vamos falar de lógica. Vamos estudar um pouco essas questões. Eu sei que você pode ter pensado em passar por cima disso daí em algum momento, já deve ter ouvido, o professor Eliseu deve ter comentado, mas eu quero aprofundar essas três ideias com vocês, tá bom? Nós vamos estudar a questão da razão, as concepções da verdade, os elementos da lógica e os sentidos da razão. Eu quero mostrar para vocês o que é silogismo, falácias, premissas, principalmente a área formal e a área material do pensamento da lógica. E quero estabelecer com todos vocês aí do segundo ano essas questões. Então, tanto para vocês do segundo ano como do terceiro, quero fechar aqui esse vídeo contando uma breve historinha para você compreender. Uma certa vez um homem, ele era um senhor de idade junto com a sua esposa, moradores de uma cidade nos Estados Unidos, e eles estavam ali vivendo próximo a uma escola de ensino básico. E todo dia, às 7h30 da manhã, que a escola abria para entrar seus alunos, os alunos e as criancinhas passavam lá e jogavam pedras no seu telhado. Durante 6 a 8 meses, isso daí tinha frequente de segunda a sextas-feiras. Jogando pedras e pedras e pedras no telhado desse homem por simples brincadeira. Um belo dia, infelizmente a esposa desse homem faleceu devido a complicações que ela já era enferma. E esse velhinho, como não tinha filhos, ficou sozinho na sua casa, cumprindo o seu luto e ali sofrendo sozinho. Mediante todas as questões. E aí eu quero, contrapartida, dizer para vocês que isso daí é um troço muito louco. Mas continuando, o processo todo disso daí aconteceu que um dia, essas crianças passando lá, continuaram jogando pedra. E um dia esse homem pegou uma espingarda, como nos Estados Unidos vocês sabem que a arma é liberada. Ele saiu com a sua arma estabelecida e foi lá. E de repente, ele começou a atirar da onde vinham aquelas pedras. E umas crianças correndo, e ele deu um tiro para frente, matou um menino de 9 anos. Ele chegou em cima do corpo, abraçou o corpo, começou ali a olhar essas questões e chamou ele mesmo a polícia, chamou ele mesmo os bombeiros, o socorro que tinha que vir. E naquele momento os bombeiros vieram e estabeleceram ali o estado de óbito da criança. Ela morreu. Esse homem foi preso. Esse homem agora vai ser julgado. Provavelmente iria pegar a prisão perpétua ou a pena de morte, porque matou uma criança por trás com um tiro de arma de fogo e ela estava indefesa. A opinião pública está batendo forte em cima dele e ele é só um idoso. É um homem que estava sofrendo todas essas questões. Aí eles foram para o dia do julgamento, a promotoria foi em cima, ele tinha o seu advogado de defesa e um rapaz, que era auxiliar desse advogado de defesa. E aí naquele dia, nós sabemos como funciona um corpo de jurados, eu quero mostrar para vocês algo que vocês vão se impressionar. E naquele momento, foram ditas todas as palavras, mostrado
todos os tipos de provas que se podia mostrar para alguém, que podia colocar ele numa prisão perpétua. Mas o detalhe é que esse advogado de acusação, ele pedia a morte desse homem. Ele pedia a morte, ele não estava pedindo prisão perpétua. E provavelmente ele iria para o corredor da morte mesmo, devido ao tipo de crime que é hediondo nos Estados Unidos. O que acontece agora, eles já se esgotam todas as réplicas e tréplicas formadas pelos advogados. Mas aí, agora o corpo de jurados vão se recolher para dar a sentença. Isso pode demorar 1 hora, pode demorar 1 dia, pode demorar 2, 5, não sabemos o tempo, mas pode demorar, eles podem ficar recolhidos durante algum tempo para haver o próprio julgamento deles. Mas um detalhe chama atenção nessa história. O detalhe desse auxiliar, desse advogado de defesa, levanta a mão e pede a oportunidade para falar. O juiz, claramente muito já esgotado, chama ele para frente e diz: se isso for uma palhaçada, vou chamar o Meirinho para te prender. E naquele momento, o que acontece, galera? Ele diz: não é uma brincadeira, deixa eu só fazer uma parte, eu preciso de 1 minuto só para defender esse homem. E olha que já havia mais de 1 semana de julgamento. E aí chamou o advogado de acusação disse assim: fique à vontade, ele já está acusado, ele vai morrer. O que vai acontecer agora, meus amigos, meus alunos queridos? Esse menino tem a chance de ter 1 minuto para mudar ou não a história de um homem. E naturalmente mudará também a história da própria vida, se ele conseguir inocentá-lo. Ele chega, senta, levanta-se, pega o seu relógio e começa a cronometrar a cada 10 segundos. Ele levanta da sua cadeira e cumprimenta o corpo de jurados, o juiz, os advogados e a plateia com boa noite. Ele faz assim: a cada 10 segundos, ele diz: boa noite, juiz, boa noite, senhor jurado de acusação, boa noite, plateia, boa noite, jurados, e ele senta novamente. Daqui a pouco ele clica, 10 segundos novamente, ele faz isso repetidamente. Ele faz 5 vezes, ele usa 50 segundos, perdão. E naquele momento, quando ele vai atingir 1 minuto dele, o juiz, muito já invocado, bate o martelo, que é o que ele usa para instrumentar e principalmente para determinar o tipo de julgamento e a sentença. E ele diz que se esse menino se levantasse de novo para fazer essa palhaçada, ele mandaria ele ser preso pelos meirinhos e iria passar a noite no xadrez por desacato à autoridade. E naquele momento esse homem se levantou e disse assim: senhor juiz, eu fiquei menos de 1 minuto só cumprimentando vocês 3, bom dia, boa noite, e ali cumprimentando a todos vocês e dizendo coisas boas. E quando eu cheguei na 6ª vez, você não pôde, de maneira nenhuma, suportar o meu cumprimento. Então, naquele momento, você decidiu me prender. Então, eu peço a absolvição total do meu réu, ou do meu cliente, porque, literalmente, ele apenas estava sofrendo há mais de 1 ano pedradas no seu telhado. E quando ele tomou aquela atitude, foi como o senhor tomou a sua agora, querendo me prender. Isso mostra, meus alunos, que literalmente vocês estão curiosos para saber se de verdade ele foi absolvido. Sim, ele foi absolvido, não pegou nenhuma prisão e saiu dali sem algemas e foi para casa. Basta apenas entender qual é a razão, qual é a premissa e qual é a forma que você identifica isso dentro de si. A filosofia te mostra isso e te estabelece. Contra provas, muitas vezes não há argumento. Mas se você tiver um bom argumento contra as provas, você pode estabelecer assim a sua razão. Isso fica para vocês aí, só para experimentar e aquecer a mente de vocês nesse próximo semestre. Um abraço. Professor Eric está na área, gente. Olha, segura aí que a filosofia vai te pegar, hein? Valeu!